Olá, estamos de volta para mais um encontro das Superaulas Enem 2011, uma iniciativa do Jornal Estadão com o Sistema Positivo de Ensino. Hoje vamos revisar Física com o professor Marcel, Matemática com o professor Kolbe, Língua Portuguesa com o professor Ieso. E para começar, vamos direto para uma aula de Biologia sobre a genética molecular. É com você, professor Otaviano. Vamos falar da parte de genética. Esta ciência biológica, que é uma grande maravilha do século XXI especialmente, ela vai ser vista aí para vocês de uma forma bastante objetiva e clara em apenas 5 questões para que você possa relembrar tudo isso. A genética molecular estuda a composição química do material genético dos seres vivos. Esse material é constituído normalmente por DNA. O DNA é formado por longos filamentos duplos resultantes da união de estruturas químicas chamadas nucleotídeos, que se encaixam lado a lado por pontes de hidrogênio. Vamos observar então, nesta figura aparece exatamente a estrutura dupla do DNA, as pontes de hidrogênio e uma palavra importante aí, que é a palavra gene. Um segmento de DNA é capaz de orientar a fabricação de uma proteína, e esse pedaço é denominado de gene. Cópias de genes obtidas nas células por transcrição genética originam diversos tipos de RNA, mensageiros, ribossômicos e os transportadores. Com base nisso, vamos analisar um primeiro exercício. Um gene de um vírus é ligado ao plasmídio, DNA de uma bactéria em formato circular, formando um DNA recombinante que será replicado no interior da bactéria e, posteriormente, inoculado em uma célula humana. Esse gene viral irá utilizar o metabolismo celular para fabricar a proteína viral, que será reconhecida como um corpo estranho, contra o qual o organismo fabricará anticorpos. Assim, quando um vírus completo invadir o corpo dessa pessoa, os anticorpos reconhecerão aquela proteína viral e irão atuar contra o vírus como um todo. Esse processo é utilizado para produzir, inclusive, vacinas. Essa tecnologia vem sendo aperfeiçoada cada vez mais para produzir respostas mais eficazes do organismo humano. Observe na figura do teste, este anel que aparece é o plasmídio bacteriano e nele já está inserido um gene do vírus. Sobre o DNA, é correto afirmar: A. Somente o DNA humano é constituído por uma fita dupla de nucleotídeos. Observe aí que todas as células apresentam o DNA com fita dupla, portanto, essa frase é incorreta. B. Somente alguns tipos de células possuem DNA. Novamente, esta frase é incorreta, pois nós sabemos que todas as células apresentam DNA. C. A replicação do DNA ocorre somente no interior dos vírus. Evidentemente não. O DNA é capaz de se autoduplicar ou se replicar em todas as células. D. Para que um gene possa funcionar e determinar uma característica genética, deve ser primeiramente copiado, isto é, transcrito, para originar um RNA mensageiro. Exatamente, sempre um gene, primeiro ele deve ser copiado, isto é, transcrito, formando um RNA mensageiro que é a cópia do gene. E a ação de um gene para determinar uma característica genética é denominada replicação. Esta também é uma frase incorreta, uma vez que a replicação é o mesmo que autoduplicação e nada tem a ver com o funcionamento de um gene. Portanto, realmente, a resposta do teste fica letra D. Muito bem.
Eu gostaria ainda de complementar com relação à estrutura do DNA, que esta molécula é dupla em todas as células. Entretanto, existem os DNAs virais que normalmente se apresentam com apenas uma fita, raramente com duas. Normalmente, lembre-se, DNA viral é uma fita só. Um outro detalhe é que existem vírus que apresentam estrutura de RNA, apenas RNA, enquanto outros vírus têm apenas a estrutura do DNA. E existe uma exceção, que é vírus que apresenta tanto DNA quanto RNA. Mas a regra geral se aplica realmente às células. E aí, gente, não deixe de ter isso sempre em mente. Sempre a célula vai apresentar DNA como material genético principal. É aquele material que pode sofrer mutações, alterações, enquanto que, do outro lado, o RNA é sempre uma cópia desse DNA, ou, melhor ainda, de partes desse DNA. Como segundo tópico de hoje, vamos revisar a primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos caracteres. Podem observar na figura um retrato de Gregor Mendel, monge que realizou seus estudos na área biológica com o cruzamento das ervilhas. A primeira lei de Mendel permite a análise de apenas uma característica genética de cada vez, chamada monohibridismo. Ela se baseia na separação dos genes para a formação dos gametas. Assim, você pode imaginar alguém que recebeu um gene A maiúsculo do seu pai e um A minúsculo de sua mãe. Na hora em que esta pessoa, ou este indivíduo, for ter os seus descendentes, ele deve mandar ou um A maiúsculo ou um A minúsculo para os seus descendentes, nunca os dois. Vejamos um exercício sobre esse assunto. Um casal de indivíduos heterozigotos, azão-azinho, teve uma criança apresentando a característica dominante. Qual a possibilidade dessa criança ser do sexo masculino e homozigoto? E aí você tem as várias possibilidades. Como é que nós vamos calcular esse exercício? Considerando o pai, azão-azinho, à esquerda, e a mãe, também azão-azinho, à direita, os gametas que aparecem a seguir, tanto do pai quanto da mãe, são separadamente azão e azinho. Montando as várias probabilidades, nós podemos ter indivíduos azão-azão, azão-azinho, novamente azão-azinho e azinho-azinho. Observe que no texto foi referido a indivíduos de F1, que são essas 4 possibilidades, indivíduos dominantes, que apresentam o azão. Assim você tem 3 possibilidades, a primeira, a segunda e a terceira. Assim, sendo 3 possibilidades, vejam que nós vamos ter das 3 com azão, do total de 4, nós vamos ter 3/4. Com azão-azão, isto é, em homozigose, apenas uma, em 3. Então, nós temos 1/3. Esta probabilidade de 1/3, entretanto, ela deve ser multiplicada pela probabilidade de ser do sexo masculino, que é meio. Então, vamos ter, finalmente, 1/3 vezes meio, que resultará na resposta final, que é 1/6. Assim, nós vamos ter a resposta correta, a alternativa C. Muito bem, agora temos aí a revisão da parte segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Essa lei permite a análise de 2 ou mais características ao mesmo tempo, desde que situadas em pares de genes diferentes ou independentes. Pode-se efetuar a análise de várias características de forma individual e, no final, multiplicar todas as possibilidades. Chamamos de probabilidades combinadas.
Então você deve observar que nós podemos analisar, usando a primeira lei de Mendel na realidade, várias vezes. E no final, nós vamos juntar todas essas possibilidades, combinando-as através da multiplicação de seus resultados. Vamos ver então como é que isso é feito no exercício 3. No cruzamento de dois indivíduos triplo heterozigotos, Azão Azinho, Bzão Bzinho e Czão Czinho, qual a probabilidade de nascimento de indivíduos triplo homozigotos recessivos, isto é, Azinho Azinho, Bzinho Bzinho, Czinho Czinho? Muito bem, como nós explicamos, nós poderemos calcular individualmente cada um dos três itens. Primeiro A, depois B e C. Começando, primeiramente A. Nós temos Azão Azinho cruzado com Azão Azinho. Neste cruzamento, existem 4 possibilidades de resultados. Azão Azão, Azão Azinho, Azão Azinho e Azinho Azinho. A pergunta se refere ao Azinho Azinho, então nós temos uma possibilidade em 4, 1/4. O mesmo tipo de cálculo nós devemos realizar para o item B, onde nós vamos ter Bzão Bzinho com Bzão Bzinho e a possibilidade de Bzinho Bzinho também será de 1/4. E idem para C, onde Czinho Czinho também vamos ter 1/4. Dessa forma, 1/4 da primeira vezes 1/4 da segunda e vezes 1/4 da terceira, que é C, nós vamos ter a probabilidade final de 1 em 64. Com isso, temos como resposta correta a alternativa A. E agora, pessoal, vamos fazer também uma revisão da terceira lei da genética. Esta lei não é mais de Mendel, e sim de um outro pesquisador chamado Thomas Morgan, um norte-americano, que ele vai trabalhar em cima da análise de 2 características genéticas ao mesmo tempo, ou até mais, desde que essas características estejam situadas no mesmo cromossomo. Vamos a ela. Thomas Hunt Morgan, como vocês podem observar em uma fotografia, um geneticista do começo do século XX. Até por volta de 1912, esse geneticista não acreditava nem na existência dos cromossomos como sendo os locais onde estão inseridos os genes. Convencido disso, passou a fazer uma série de estudos e desenvolveu uma lei capaz de analisar 2 ou mais características que estejam com seus genes situados no mesmo par de cromossomos, o que não era permitido na segunda lei, na lei de Mendel. Mendel sempre afirmou: nós podemos analisar 2 ou mais características genéticas desde que estejam em cromossomos diferentes. Morgan surgiu mostrando que era possível a análise desses genes situados no mesmo cromossomo, como aparece então na figura. Observe um par de cromossomos homólogos iguais, sendo que do lado esquerdo um cromossomo proveniente de um dos pais apresenta os alelos Azão e Bzão. E do lado direito, o segundo cromossomo, que apresenta os alelos recessivos Azinho e Bzinho. Muito bem, através dos conhecimentos dessa lei, é, portanto, possível a análise de 2 ou mais características que estejam situadas no mesmo par de cromossomos, isto é, ligados. Então, daí surge a expressão também em inglês, linkage. Os genes estão ligados, estão juntos no mesmo par de cromossomos. Nessa situação, dependendo da distância entre os genes, pode ocorrer o crossing over ou recombinação entre os genes. E a taxa de recombinação entre os genes é diretamente proporcional à distância entre os mesmos. E dessa forma, nós temos TR, que é a taxa de recombinação, sendo diretamente proporcional à distância, significa ser igual. Para fixarmos bem as noções da terceira lei, vamos a um exercício, o número 4. Que gametas e em que quantidades serão formados por um indivíduo Azão Bzão /
azinho, bezinho, com os genes situados a uma distância de 20 unidades Morgan. Nós vamos observar na figura que se segue que nós temos aquela situação de um indivíduo com um cromossomo à esquerda com os genes azão e bezão e à direita com os genes alelos azinho e bezinho. Nesta situação, a figura nos mostra que uma célula dessa, para se transformar em gametas, inicialmente ela deve duplicar o seu material genético. Assim, vamos ter a duplicação dos 2 cromossomos com a formação de 4 cromátides. 2 à esquerda, contendo azão e bezão. E mais 2 à direita, azinho, azinho e bezinho, bezinho. A seguir, você pode observar nessa mesma figura que as 2 cromátides que se encontram no meio da célula, elas tendem a se aproximar e a fazer o crossing over. Com isso, haverá a troca nas 2 cromátides centrais do bezão pelo bezinho. Dessa forma, a nova distribuição com a divisão da célula em 4 partes, isto é, em 4 gametas, resultará, primeiro, num gameta chamado parental, azão e bezão. Depois, um segundo gameta, já um gameta recombinante, ele não repete o azão com bezão mais como o primeiro, e sim azão com bezinho. Já houve a troca ali. Depois, no terceiro gameta, nós vamos ter a formação de azinho com bezão. Também aparece o bezão trocado, portanto, também um gameta recombinante. E, por último, um quarto gameta, que é novamente parental. Por quê? Não mudou a posição dos seus 2 genes. Continua azinho e bezinho junto. Note que, se a distância citada era de 20 unidades Morgan de distância, a taxa de recombinação é de 20 unidades também, sempre esses valores são iguais, e se referem aos 2 gametas recombinantes desses 4. Notem, os 2 recombinantes são aqueles que estão na parte central da figura. É o azão bezinho e o azinho bezão. Esses 2 somam 20%. É a taxa de recombinação total. Individualmente, cada um deles terá 10% de taxa de recombinação. Os outros 2, os chamados parentais, especificamente o primeiro e o quarto, estes vão apresentar os outros 80%, sendo 40% para o primeiro e 40% para o último. Então, 40% e 40%, nós vamos ter aí a taxa de gametas parentais. A pergunta se referiu à taxa dos recombinantes. São aqueles 2 que estão na região central, gametas que estão ali no meio e que somam 20%, sendo 10% cada um. Muito bem, então a nossa resposta final é 20%. 10% de azão bezinho e 10% de azinho bezão. Essa lei trata do estudo estatístico da frequência de determinada característica em indivíduos de uma população. Chamamos de frequência genotípica. E também da frequência de um determinado alelo nessa população. Frequência gênica, isto é, de apenas um gene separado do outro, isto é, a frequência do azão e a frequência do azinho em separado. Nesse tipo de problema, deve-se considerar as frequências, este F estilizado, sendo que a frequência de azinho-azinho é igual à frequência de azinho ao quadrado. A frequência de azão-azão também é a frequência do azão ao quadrado. E a frequência de azão-azinho é 2 vezes o azão vezes o azinho. Por quê? Porque numa população nós temos alguns indivíduos que são azão-azinho e outros que são azinho-azão. Isto é, um recebeu o azão do pai, o outro recebeu o azão da mãe. Observe no exercício 5. Sendo a frequência gênica do alelo azão igual a 0,6 e a do alelo azinho igual a 0,4, numa população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, calcular a frequência de indivíduos homozigotos recessivos, isto é, azinho-azinho, nessa população. Observe, fica bastante fácil. Se o azinho vale 0,4 e é azinho-azinho, isto é, azinho ao quadrado, então nós temos 0,4 vezes 0,4.
o que dá 0,16. Esta é a resposta. Porém, se for dada a resposta em porcentagem, você deve multiplicar esse 0,16 vezes 100 para achar em porcentagem o que dá 16%. Muito bem. Com isso, nós fechamos a nossa revisão e desejamos a vocês boa sorte nos testes que virão. Um grande abraço.